O evangelho desse dia nos coloca diante do capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Mateus 23, 13 e 22. É um capítulo muito interessante, porque, do ponto de vista exegético, esse texto aparece somente no Evangelho de Mateus, portanto, provavelmente não se trata de palavras saídas da boca de Jesus. Todo o capítulo 23 é Mateus acusando o judaísmo farisaico, o judaísmo formativo de então, dos seus pecados, das suas incongruências. E a forma como Mateus faz isso é justamente colocando na boca de Jesus aquilo que ele pensa que seja o judaísmo formativo. E aqui, no caso, a primeira acusação que Mateus está fazendo é justamente que os fariseus fecham o reino dos céus, o reino de Deus, aos homens e não deixam ninguém entrar. Tentam converter as pessoas, mas quando os convertem, os fazem merecedores do inferno. São guias cegos. Interpretam de modo contraditório a lei, pois se diz que jurar pelo templo não vale, mas se jura pelo ouro do templo, vale, né? Sendo que é o templo que santifica o ouro, né? Então ele aponta para as contradições do judaísmo formativo de então. É necessário ter muito cuidado ao ler esse texto, porque o grande erro que muitas pessoas têm é de justamente ler esse texto achando, pensando que todos os fariseus são hipócritas, sem piedade, que não temiam a Deus. Não, não é bem assim. Ou seja, nós precisamos sempre levar em conta que nos evangelhos, seja ele de Marcos, Mateus, Lucas, e os judeus no evangelho de João, sempre são um personagem literário. Um personagem literário. Por trás dos fariseus e por trás dos judeus está o judaísmo formativo, esse judaísmo que nasceu após a destruição do templo e que expulsou os cristãos das sinagogas. Então, os catequistas, os evangelistas, muitas vezes colocam na boca de Jesus aquilo que eles estão dizendo no momento da escrita para esse judaísmo formativo. É claro que haviam judeus piedosos, fariseus piedosos, mas eles estão acusando aqueles que os expulsaram das sinagogas de impiedade, de contradição. E, além do mais, no caso específico de Mateus, a igreja de Mateus, a comunidade de Mateus, quer se apresentar como um novo caminho judaico pós a destruição do templo para a sua comunidade, bem como para toda a população de Israel. Então, no fundo, eles estão disputando espaço com os fariseus, que foi o último grupo que restou, o último grupo que restou, ok? Pois muito bem. A partir disso daí, como é que a gente pode ler e entender esse texto? Então, em primeiro lugar, a gente tem que atualizar esse texto para nós, né? Hoje nós também podemos correr no pecado do farisaísmo, da hipocrisia, de colocar pesados fardos nas costas dos outros, mas nós mesmos não vivemos. De interpretar de modo incoerente a nossa própria fé, colocando fardos pesados nas costas dos outros e colocando leves fardos nas nossas próprias costas, né? Outras coisas, sermos guias cegos, ou seja, propormos um caminho de salvação para os demais, sendo que a gente mesmo não vive neste caminho. Então, será que nós somos de fato coerentes com a fé que nós professamos, ou será que nós também somos hipócritas?